Então, eu penso que essa polêmica que se estabeleceu em torno da questão do samba enredo da Gaviões da Fiel esse ano e toda a expressão de repúdio e de atrito, né, com representantes do setor do evangelicalismo nacional, né, me parece uma coisa muito infrutífera e também não justificada. Né. Houve outras polêmicas, se não me engano, envolvendo isso, tem sido um recorrente, né, no Brasil, onde é uma parcela cada vez maior da população tem se convertidos, tem se tornado adeptas, né, de grupos evangélicos, né, membros do evangelicalismo nacional. Então a gente está vendo muito isso acontecer, está vendo muito essa coisa de um enfrentamento, né, com todo tipo de expressão que de alguma forma remete a uma cultura popular que finca os seus laços também não somente com as raízes cristãs do mundo ocidental e do mundo e do Brasil, né, mas também com suas raízes é, ameríndias, africanas, né? Então, de um modo geral, esse tipo de conflito é cada vez mais acentuado. E eu digo que é injustificado porque há uma cobrança, uma exigência de uma espécie de ortodoxia teológica numa letra de um samba enredo, o que não faz sentido, porque na verdade um samba enredo não é uma elaboração teológica. Ele pode e remete muitas vezes a expressões e fala e referencia expressões do sagrado, porque o samba enredo e o samba de um modo geral e o carnaval ainda mais especificamente, né, ele remete a tradições populares que estão intimamente relacionadas também com a dimensão do sagrado e da espiritualidade de um povo, né? Então é por isso que num samba enredo muitas vezes aparecem e nas alegorias do samba enredo aparecem essas referências ao sagrado, mas ele não é não se pretende uma elaboração teológica, uma teoria do sagrado desenvolvida em hipótese alguma. Ele é simplesmente uma expressão artística, uma criação artística que visa uma comemoração, que visa um rememoramento, tá, de eventos que são, dentro de uma perspectiva da tradição, são sagradas para um povo ou outro. O samba enredo da Gaviões da Fiel, ele não fala sobre. O título dele é Em Nome do Pai, dos Filhos, dos Espíritos e dos Santos, Amém. Eu estou com ele aberto aqui só porque. E esse título, ele não, em hipótese alguma, como tem sido afirmado, ele, em hipótese alguma, é uma deturpação da doutrina da Trindade, como eu disse primeiro, porque ele não era uma elaboração teológica, né? Segundo, o que ele faz, é claro, ele, num certo sentido, referencia a uma fórmula que é usada, que é a fórmula da bênção trinitariana, né? Mas relacionando com o tipo de expressão de tradição de espiritualidade a qual ele se propõe, que é exatamente uma tradição de espiritualidade que tem sido comum no Brasil desde seu período de colonização, que foi quando os africanos foram escravizados e trazidos escravizados aqui para o Brasil, né? E sobre eles foi imposto também uma religiosidade católica romana que não era a sua religiosidade natural. E nesse processo houve um sincretismo das tradições espirituais das religiões africanas com o catolicismo romano, fazendo com que surgisse o que a gente vê hoje, esse resultado desse sincretismo religioso, né? Então, o que ele expressa nessa canção é simplesmente esse resultado. Não é uma deturpação teológica do dogma da Trindade, mas é uma expressão musicada desse sincretismo religioso que é comum no Brasil, e isso de ponta a ponta, se a gente for pensar bem, né? Se a gente analisando bem. Inclusive, é importante de ressaltar que em momento algum há na letra qualquer tipo de deturpação ou de vilipêndio dos símbolos sagrados do cristianismo. Na verdade, as esferas dos sagrados que aparecem ali são mencionadas, né? Tantas divindades africanas são mencionadas, né? O Batalá, Ogum,
são mencionados ao lado de representações do sagrado em outras formas de espiritualidade, como o cristianismo e o espiritismo. Então aparece aqui a menção à Irmã Dulce, aparece o Chico Xavier sendo mencionado, sendo citado. Então essa forma de expressão da canção, ela simplesmente demonstra que o sagrado, conforme é compreendido, pelo menos pelo que me parece nesse samba enredo, ele é compreendido como uma esfera que agrega e que incorpora e que inclui todas as possibilidades e não exclui. Tá? Então é nessa perspectiva que me parece que esse samba enredo foi composto. Em hipótese alguma, seria, como tem sido afirmado, um vilipêndio ao símbolo cristão ou uma deturbação de uma doutrina cristã. Inclusive, a sua mensagem, para quem vê a letra aqui, tá o cara aberto diante de mim, né? É uma mensagem de paz, é uma mensagem de tolerância, uma mensagem de amor e uma mensagem de inclusão, que tem muito a ver com o espírito dessa festividade, né? Que é o Carnaval, que é uma festividade que procura, num certo sentido, incluir a todas as pessoas indistintamente. Tá bom? Então, é isso que eu queria falar e muito obrigado e até um próximo momento.